Bom dia. Essa semana, terça-feira agora, eu estava saindo do trabalho, que nem todos os dias, né, de noite. E aí, no final do beco que eu estava andando, no final da ruazinha, tinha um carro ligado, tinha uma pessoa dentro, esperando alguém, provavelmente. E, do nada, uma sensação de medo muito grande tomou conta de mim. Eu fiquei olhando para aquele carro e imaginando se saíssem 2, 3 pessoas armadas, viessem na minha direção, onde é que eu ia poder me esconder? Aí eu vi que do lado esquerdo tinha um canteiro de planta, falei, me esconderia ali, eu acho. Mas óbvio que eles iam me achar, iam colocar um saco preto na minha cabeça, iam me levar para um lugar que eu talvez nunca descobrisse onde era. Claro que não foi do nada. Como eu acabei de falar, isso aconteceu essa terça-feira, 1º de abril, 50 anos depois do golpe militar. E eu passei o dia inteiro lendo depoimentos e testemunhos, isso provavelmente ficou no meu subconsciente. Mas esse medo de uma coisa que eu nunca vivi, me lembrou de um medo que eu vivi. O medo que eu sentia ano passado, em junho, quando a gente saía, no final das manifestações, eu estava correndo, fugindo da polícia, em ruas que tinham a luz cortada, com medo da polícia ser covarde, ser arbitrária. Esse medo, isso porque a polícia ali só estava com bala de borracha. E aí, essa percepção, esse medo, me levou a um outro medo, a um outro pensamento. Imagina como não deve ser ruim você morar numa favela, você crescer numa favela, onde você anda pela rua e tem criança, adulto, jovem, armado. Mas como não deve ser ruim você viver numa favela ocupada por uma polícia que te amedronta, que te afronta. Porque a polícia é o Estado legitimado. E quando não é o Estado que viola os seus direitos, você sempre pode recorrer a ele. Mas quando é, você recorre a quem? Eu não estou dizendo que o projeto das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, não tem os seus avanços, as suas conquistas, os seus méritos. Longe de mim negar isso. Mas como adoram lembrar os meus amigos de direita, nenhum almoço é de graça. E a questão é, o quanto a gente está disposto a pagar por isso? A gente paga pela polícia que mais mata no mundo, porque 72% dos jovens que morrem no Brasil são negros. 72%. E a gente acha que vale a pena porque a gente vive num estado policial legitimado pelo medo. E o medo desumaniza a gente. A gente se afasta do outro, a gente passa a não se reconhecer no outro e, consequentemente, a gente para de se importar. 72% dos jovens que morrem serem negros é só um número para mim. De fato, é uma quantidade, mas é uma quantidade de pessoas. O medo faz isso com a gente. O medo faz isso com eles, faz a gente fazer isso com eles. Quando eu digo que o medo desumaniza a gente, eu não acho que o medo torna a gente menos humano. Não, pelo contrário, o medo faz parte do ser humano. Porque cada um tem os seus próprios medos. E é isso que é ser humano. É aquilo que te faz único, que te faz individual. Quando eu digo que o medo desumaniza a gente, eu quero dizer que o medo nos afasta da humanidade, que é aquilo que compartilhamos e que nos torna iguais. É por ignorar que o diferente, que o humano, é também, de alguma maneira, igual, humanidade, que um homem é capaz de acorrentar um menino num poste. É por desumanizá-lo tanto, é por reduzi-lo a tão pouco, que o homem já não se importa. Mas a pergunta que eu quero fazer é, por que um homem, um justiceiro, acorrenta um menino negro num poste? Por que ele acha que um menino negro, pobre, mal vestido, provavelmente, é um assaltante e não um estudante? Porque no Brasil, das 3,8 milhões de crianças fora da escola, 66% são negras. 66%. Negras. De novo. É preciso falar sobre isso. O maior problema é que isso não é problema nosso. Porque a gente não fala sobre isso. Porque se fosse, a gente falaria.
O que me importa, o que me incomoda, eu falo. O silêncio é anuência. Tem uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Ela era judia e foi expulsa da Alemanha pelo nazismo, que ela escreveu um livro chamado Homens em Tempos Sombrios. E numa determinada parte do livro, ela diz que o mundo não é humano só por ser feito por seres humanos, mas se torna humano quando ele se torna objeto do nosso discurso. É preciso falar, porque é na fala que a gente reconhece que o problema existe. E mais importante, que a gente se apropria dele. É preciso falar sobre o justiceiro e sobre o menino, porque o menino negro ter menos acesso à educação, ter mais chance de morrer jovem, um menino negro virar assaltante e o Estado não fazer nada por isso, mostra que o Estado falhou, que o Estado faliu. Mas mais do que esse menino negro, é um homem, um justiceiro, acorrentar esse menino num poste que mostra que a sociedade também falhou. A sociedade também faliu. Eu entendo o que é viver num Estado que não garante e não respeita os seus direitos. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidado para participar de um projeto da escola que eu estudava, que leva todo ano 3 alunos e 3 funcionários para a Ilha do Marajó. O Marajó fica no norte do Pará e é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Dos seus 16 municípios, 8 estão entre os 50 piores IDHs do Brasil, inclusive o pior de todos. No Marajó, eu conheci pessoas que viviam em casas com condições de vida absurdas, sem saneamento básico nenhum, sem acesso à água, tendo que usar a água do rio para beber, para tomar banho, para cozinhar, de descarga, muitas vezes sem banheiro em casa, sem escola por perto, com o hospital mais perto a 5 horas de viagem de barco. Para quem tem barco, né? Porque para quem não tem, às vezes está uma vida inteira de distância. Eu lembro que eu olhava para isso e a percepção do descaso do Estado, da ausência do Estado, me incomodava muito, porque eu me sentia culpado por isso. Como é que eu podia viver num lugar onde o Estado se importa tanto em fingir que está tudo bem o tempo todo, e eles podiam viver num lugar que o Estado fingia que eles não existiam o tempo todo? Mas eu tinha só 16 anos e não fazia a menor ideia do que é que eu podia fazer para mudar tudo aquilo. Foi aí que eu perguntei para um frei que estava acompanhando a gente. Falei: frei, o que eu posso fazer quando voltar? Eu sei que eu tenho só 16 anos, que aparentemente não posso fazer nada, mas o que eu posso fazer? E ele falou: lute, seja um multiplicador. Multiplica o que você viu aqui, o que você viveu aqui, o que você sentiu aqui. Bem, não era muito, mas já era mais do que só rezar, né? Então, eu fiquei meio louco, comecei a me apresentar: oi, eu sou o Lute, você já foi para Marajó? E aí mostrava fotos e vídeos de lá. O que eu não sabia nessa altura é que multiplicar a dor não é potencializá-la, é dividi-la, é compartilhá-la, é reconhecê-la e agir sobre ela, é reagir, é humanizar a mim e ao outro. 1 ano depois eu estava voltando para o Marajó, levando um tio médico e primos estudantes de medicina. E aí nessa viagem eu ganhei o maior presente da minha vida. Me convidaram para ser padrinho do Luan. Um menino por quem eu sou extremamente apaixonado. Mas foi nessa viagem que eu percebi que os jovens já não estavam mais felizes com a vida que eles tinham. Eles não se entendiam mais importantes, responsáveis, úteis ali. Foi aí que eu percebi, foi aí que eu entendi que não fazer nada é tão relevante quanto fazer alguma coisa. Porque não fazer nada é fazer parte, é permitir que as coisas continuem como são. O batizado do Luan foi em fevereiro de 2011. Em dezembro de 2011 eu estava voltando para o Marajó para a gente inaugurar a nossa primeira biblioteca com um pouco mais de 300 livros. Muito mais do que só uma biblioteca, ela era o primeiro passo numa caminhada de reconhecimento, de ressignificação, de reinvenção dos jovens, das pessoas, daquelas pessoas, dos ribeirinhos, do papel deles
na comunidade, na cidade e no mundo. Foi aí que a gente resolveu organizar com o nome de Lute Sem Fronteiras, com E, né, de lutar, e nessa biblioteca, e ela foi direto para o Facebook. E no Facebook a gente ouviu que livros são passaportes para os sonhos. Livros são passaportes para os sonhos. E com tanto livro, com tanto sonho, com tanto visto, ou melhor, com tanto já visto, logo a gente estava inaugurando novas bibliotecas, fazendo hortas comunitárias, fazendo manejo de frutas e árvores típicas da região, até construir uma escola com mais de 200 metros quadrados, a gente construiu, juntos. Claro que nesse processo a Lute Sem Fronteiras se formalizou, virou uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é promover um desenvolvimento local, sustentável, de comunidades ribeirinhas do Marajó, mas de forma endógena, tendo sempre o ribeirinho como responsável pela mudança. Nesses alguns anos, a gente já impactou diretamente mais de 400 pessoas. Mas isso não quer dizer que o Estado não é falho. Isso é só para dizer que uma sociedade falida não resolve um Estado falido. Justiça se faz com direitos e exemplos, não com vingança, com violência ou com barbárie. Eu lembro, quando a Lute Sem Fronteiras já tinha ganhado um certo reconhecimento, algumas pessoas, um jornalista me perguntou o que eu achava que faltava para o Brasil ser um lugar melhor. Se eram mais jovens como eu. Claro que não. Mais jovens como eu tornariam o Marajó um lugar melhor, não o Brasil. O que falta, e eu falo isso humildemente do lugar de onde eu vejo o mundo, é empatia. E isso falta em mim também. Se eu tivesse mais empatia com o faxineiro do meu prédio, com o motorista do ônibus que eu pego, com a patricinha da minha sala, com a pessoa que morre na favela do lado da minha casa, o Brasil seria um lugar melhor. E eu falei pessoa que morre na favela do lado da minha casa, e não inocente, bandido ou policial, porque se a vida diferencia a gente, a morte iguala. Porque no final quem vive é o assassino. Eu acho que falta empatia, eu falei de empatia, porque empatia é a maior prova da grandeza e da fragilidade do ser humano. Porque é quando a gente é capaz de sentir dor, mesmo sem ser com a gente. Ou alegria, sem ser o Felizardo. Porque na empatia, através da empatia, que o humano se conecta com a humanidade. Eu vim aqui hoje multiplicar. Multiplicar dor, medo, sonho, esperança, histórias. Eu vim aqui hoje falar sobre os problemas, sobre a nossa sociedade racista, sobre pessoas que são acorrentadas até hoje, sobre os justiceiros, sobre os ribeirinhos que transformam o meu sono em sonho, porque Hannah Arendt tinha razão. O mundo não é humano só por ser feito por seres humanos. Precisamos ser humanidade. Muito obrigado.